Como parar de comer as minhas emoções? Alguma vez na vida você já saiu daquela reunião de trabalho super estressada, nossa, muito nervosa, aquele chefe seu pegando no seu pé, falando que tudo que você fez não tá legal, e aí você foi direto naquele restaurante fast food e comeu as suas emoções ali? Então, eu já fiz isso também. Pelo menos eu identifico que eu como as minhas emoções quando eu tô estressado, cara. Eu tô sobrecarregado. Quando eu percebo que eu tenho nenhum repertório de prazer, eu fico só dedicado ali a trabalho, trabalho, trabalho. Chega no final de semana, são os piores finais de semana pra mim em termos de autocontrole. Na minha cabeça só vem aqueles pensamentos intrusivos, fortes, pensando em comida, em como relaxar, como comer. E até hoje eu tenho que lidar com isso. Eu sou ser humano, feito de carne e osso. E você? Você não é uma máquina não, né? Homem de Ferro, Mulher Maravilha. Ainda bem que Superman não existe, porque assim a gente vai ter aqui nesse vídeo uma dica feita pra você. Seres humanos, carne e osso. Caso você não me conheça, eu sou um compulsivo alimentar em tratamento, em superação, sendo indesistível e melhorando cada vez mais. Mas eu tive que trabalhar muito a minha mente. Eu tive que conhecer muito sobre as minhas emoções. Esse aqui era eu, ó. Aqui também. Um compulsivo alimentar que vivia compensando suas emoções na comida. Eu hoje tô a 1000 quilômetros de distância melhor do que eu era nessa época. E a primeira coisa que eu percebo quando as pessoas me perguntam como parar de comer as emoções é que essa pergunta tá errada. Porque nota, a primeira coisa que as pessoas querem é como parar de ou deixar de. Elas querem se livrar das emoções, emoções que não nos livraremos. Pra sempre teremos que lidar com o estresse, com ansiedade. Gente, nós estamos vivendo em 2024, nessa época aqui do vídeo que eu tô gravando pra vocês. Quem hoje não vive com estresse? Então vai a primeira dica. Ao invés de ficar pensando como parar de, pergunta pra você o porquê. Refazendo a pergunta, por que eu como as minhas emoções? Esse é um excelente ponto de partida para você realmente mudar. Essa pergunta me obriga a olhar para dentro. Quando a gente faz perguntas como parar de, eu olho para fora, eu foco no método. Isso não provoca um pensamento interno, sendo que o que faz eu burlar a minha dieta ou me sabotar são os aspectos internos e não somente os externos. É a forma como eu internamente lido com a ansiedade, como eu internamente lido quando o meu chefe começa a me pressionar no trabalho, como eu lido com a sobrecarga da vida. E de modo muito simples, quando a gente está sobrecarregado, o nosso corpo ele se enche de cortisol, fazendo com que eu ative uma coisa chamada estratégia compensatória. É quando a amígdala cerebral ela fica sensível, abaixa então as atividades do córtex pré-frontal, diminuindo o seu autocontrole, fazendo com que o seu núcleo de accumbens fique obsessivamente focado em alimentos hiperpalatáveis e daqui a pouco, quando você percebe, já está indo lá comendo um grande prato de comida. Eu acabei de falar um monte de palavra difícil, mas um resumão. Todo esse estresse aí sobrecarrega o seu cérebro e faz com que você saia correndo atrás de comida, porque é a comida que vai trazer o prazer que você precisa. E é aí que ocorre o grande perigo, porque na medida em que você vai repetindo isso, a comida vai assumindo uma função muito importante de te dar aquele descanso que você sozinho não consegue ter na vida. A comida vai te dando aquele prazer que você sozinho, de forma individual, não consegue buscar dentro de si mesmo. E isso não é liberdade. Isso é dependência. É quando eu dependo sempre de uma substância interna que o meu corpo não produz para eu sentir alguma sensação boa. Você tá tendo noção da gravidade disso? Então agora sim você está preparado para entender como parar de comer as minhas emoções. Mas eu só vou falar se antes você dar um likezinho aqui, entendeu? Porque eu sou desses. Eu só continuo se você der um like aqui. É melhor pedir like do que eu me frustrar e acabar comendo minhas emoções, né? Gente, para todo mundo que deseja superar isso, eu recomendo muito você conhecer um método que eu criei chamado método 4P. E é muito importante você pegar um papel e caneta agora e anotar. O primeiro P é de percepção. Ele envolve a nossa capacidade de aprender a identificar e desautomatizar as reações internas e emocionais que estamos tendo no dia. Por exemplo, é muito importante a gente aprender a nomear emoções. Porque como eu posso ter intimidade com a minha emoção, mudar ela aqui dentro de mim e lidar com ela se eu não sei nem nomear? A fase de percepção é quando eu transformo aquela coisa embolada interna em clareza quando eu passo para a minha consciência. Eu percebi, eu tirei do mar da inconsciência e trouxe para a minha consciência. Eu só posso mudar aquilo que eu enxergo. E para isso eu preciso perceber. Nomeie suas emoções. O segundo P é o de ponderação. É sobre a sua capacidade de dialogar com a emoção que você já identificou.
Não adianta só você saber que a emoção tá lá e não saber como lidar com ela, interagir com ela, entende? O terceiro P é o de planejamento. É a verdadeira maneira de transformar toda boa intenção em prática, em atitude estruturada. É nessa fase que parte do milagre acontece. Porque os resultados que nós queremos na vida são reflexos não somente de teoria, mas de prática. E o planejamento tá ali para mudar realmente a sua vida. E por último é o P de prazer, porque nenhum cérebro sobrevive com ausência de prazer. Nós precisamos de prazer em tudo que nós fazemos, mas você tem um repertório de prazer na sua vida suficiente para aprender a ter maneiras alternativas, a não ser aquela comida muito saborosa? Aprenda a descobrir prazeres que preencham o cardápio de prazeres da vida. A gente tem que ter atividade que a gente gosta, gente! E às vezes, esse excesso de trabalho, ou esse excesso de autocobrança que a gente tem com a gente mesmo, isso faz a gente ficar extremamente estressado, porque a gente precisa de prazer. Ter a habilidade de dar a si mesmo esse repertório é muito importante. Eu tenho certeza que tudo isso pode te ajudar a não comer as suas próprias emoções. Mas pessoal, eu falei isso aqui de uma maneira muito rasa e muito simples. Se você realmente deseja entender mais aprofundadamente esses 4P, eu quero fazer a você uma grande sugestão. Conheça o meu programa chamado Reset Emocional. O Reset Emocional, ele é um programa baseado nesses 4Ps, onde eu passo diariamente, durante 30 dias, tarefas técnicas, cognitivas e comportamentais que vão te guiar de maneira estruturada cada passo que eu já comentei com vocês. Pode acreditar, o Reset Emocional já está mudando a vida de muita gente e pode te ajudar na prática a lidar com tudo isso também. De coração, eu recomendo. E para isso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso. Então, que tal compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas que desejam saber mais sobre esse assunto? Se você deseja parar de comer suas emoções, a oportunidade está aí. Um prazer estar com vocês e nos vemos então no próximo vídeo.